Salmo 23. O Salmo 23. Salmo 23 é o salmo mais conhecido, assim tem sido afirmado ao longo do tempo. Salmo 23, um salmo escrito por Davi. Nós não sabemos exatamente qual foi a época que Davi escreveu o Salmo 23, qual era a circunstância que ele estava passando quando ele escreveu o Salmo 23. Talvez isso não importa tanto, mas o importante é que o Salmo está aqui, e se foi escrito e aqui incluído na palavra de Deus, é porque é para o nosso ensino, é para a nossa edificação. É a palavra de Deus, para nós, a palavra do pastor para nós, as ovelhas. Salmo 23, a partir do versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A outra versão diz: habitarei para sempre na casa do Senhor. Que o Senhor mesmo nos ajude nessa meditação. Amém. Sabemos que Davi foi pastor, e foi um pastor muito cuidadoso com as ovelhas. Ele conta que ele matou um leão e um urso, que tentaram vir para pegar alguma ovelha. Então isso mostra que Davi não somente foi um pastor muito atento, mas ele foi um pastor muito corajoso, um pastor que enfrentou perigo para preservar as ovelhas, para que as ovelhas não fossem atacadas. E segundo aqueles que escrevem sobre ovelhas, dizem que as ovelhas é um animal muito fraco. As ovelhas, elas não têm muito como se defender. Por exemplo, o gato, o cachorro, eles têm as garras, as unhas, e eles são velozes, e eles têm a capacidade de, se alguém pegar um gato ou um cachorro, colocar lá do outro lado da cidade, ele volta. Às vezes ele volta para a mesma casa, para o mesmo dono. Não é o caso das ovelhas. A ovelha, ela tem facilidade para se perder. A ovelha, ela não se defende. Uma ovelha, ela tem um corpo desproporcional com as pernas e com as unhas, os cascos. Ela tem um corpo grande, as pernas finas e os cascos pequenos. Então isso mostra um animal que precisa de ajuda, um animal que precisa de proteção. Elas são muito, digamos, ingênuas, ou não tem maldade. Seria essa palavra que melhor traduz a ingenuidade. Então as ovelhas, elas estão muito expostas a perigos, e os irmãos já sabem, talvez a gente já tenha falado aqui, lá no Mato Grosso do Sul, lá perto do Pantanal,
nós já tivemos lá algumas vezes, alguns irmãos que já estiveram lá, e lá tem um irmão que ele já trabalhou numa fazenda, cuidando de ovelhas, e ele falou que à noite ele guardava as ovelhas dentro de um curral, e teve uma noite que uma onça entrou lá dentro, e ela matou 17 ovelhas, uma onça matou 17 ovelhas, a gente fica imaginando se elas tivessem uma noção do perigo, e era mais de 100 guardadas lá dentro, elas podiam ir todas elas juntas, e enfrentar a onça, como os cachorros, às vezes, 3, 4 cachorros, às vezes eles conseguem barrar uma onça, um tigre, que queira pegá-los. Eles são mais bravos, fortes. Mas as ovelha é um animal muito fraco. A ovelha, ela é um animal em si, ela é suja. Tem animais que eles deitam na grama e eles rolam e eles limpam a sujeira. O gato lambe a pele, o pelo. O cachorro também, ele se lambe e ele se limpa. Mas as ovelhas precisam de alguém para limpá-las. A ovelha é um animal muito dependente. E outro dia o irmão Adolfo leu aqui sobre o cervo, da família do veado. E a gente vê nas escrituras várias figuras de pessoas com animais, ou animais sendo relacionados nas escrituras e prefigurando pessoas. E o Senhor Jesus falou que nós somos como ovelhas. Ele disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e elas me seguem. E uma das figuras da igreja é o rebanho. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, ele fala no capítulo 5 para os presbíteros, para cuidar do rebanho. O Senhor Jesus falou para Pedro em João capítulo 21, que quando Pedro se convertesse, era para ele cuidar das suas ovelhas, cuidar dos seus cordeiros. Então isso mostra que as ovelhas precisam de cuidados, as ovelhas precisam de segurança, precisam de direção, precisam de proteção, elas precisam ser direcionadas para alimento, porque as ovelhas talvez não conseguem discernir entre a grama, o capim e a erva daninha. Então ela pode comer a erva daninha e ela pode morrer. Então é necessário que o pastor esteja cuidando da ovelha o tempo todo. E as ovelhas, para se sentirem seguras, elas têm que estar perto do pastor. Se uma ovelha se desvia do pastor, ela está se expondo ao perigo, ela está correndo o risco de tornar-se uma presa do predador. Ela está correndo um risco muito grande. E no livro de Lucas, no capítulo 15, o Senhor Jesus fala daquela ovelha que se perdeu. Foi necessário que o pastor fosse lá e pegasse a ovelha, colocasse nos seus ombros e trouxesse aquela ovelha para dentro do lugar seguro. Aquela ovelha se perdeu. Então nós somos comparados como ovelhas, e esse salmo foi escrito por alguém que foi pastor de ovelhas. Então as coisas que Davi escreve aqui nesse salmo são muito interessantes, são muito necessárias para nós atentarmos para elas, para essas verdades aqui, e entendermos que nós somos uma ovelha, que nós somos comparados com uma ovelha, que é um animal cheio de fragilidade, um animal muito fraco. Ninguém de nós aqui é forte, ninguém de nós aqui é capaz para enfrentar o inimigo.
nós só podemos ser fortes quando nós somos fracos. Isso o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12. Quando eu sou fraco, então eu sou forte. Ou seja, eu sou dependente. Então qualquer ovelha que achar que ela é independente, e ela se desviar do rebanho, ela está se expondo a um perigo de ser pega, de ser devorada, de ser estraçalhada pelo leão, pelos lobos, pelos predadores ou pelos ladrões. Então, quando nós pensamos nisso e pensando nesse salmo, nós nos sentimos muito confortados com o conteúdo desse salmo. Esse salmo, ele é o bálsamo para as viúvas que perdem seus esposos, uma mulher que perde o seu marido, e ela olha para esse salmo, ela se sente confortada, ela se sente consolada. E esse salmo, ele não somente ele é o consolo das viúvas, mas ele é o consolo dos órfãos, do que não tem pai. Esse salmo, ele é muitas vezes usado pelo soldado que vai para a guerra, e ele não sabe se vai voltar, e ele vai lembrando desse salmo: Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eles se apegam à palavra de Deus. Esse salmo é o salmo do andarilho. Às vezes a pessoa que está andando meio sem rumo e lembra do salmo, ou às vezes nós, irmãos e irmãs, às vezes no decorrer da semana, ou no decorrer da fase da nossa vida, nós nos achamos tão fracos, tão pequenos, talvez tão distantes em alguns aspectos, ou às vezes alguém que é perseguido injustamente, agarra-se a esse salmo para o seu conforto, para o seu consolo. Alguém que está doente, foi mencionado agora há pouco as preocupações que atingem aqueles que têm diagnósticos preocupantes. Esse salmo é um bálsamo para as feridas que porventura surgem na nossa vida. Então não é um salmo apenas de 6 versículos, ou pequeno por ser 6 versículos. É um salmo que ele narra sobre o pastor. Ele começa com essa expressão: o Senhor é o meu pastor. E ele termina com o Senhor. Ele começa com o Senhor, ele termina com o Senhor. Ele disse no versículo 6, o finalzinho: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, se perguntássemos a Davi, resume o Salmo 23, Davi diria: o Senhor é meu pastor, e eu vou para a casa do Senhor. Pronto. O Senhor é meu pastor, e eu vou morar na casa do meu Senhor, eu vou morar com Ele. Então, quando você começa a pensar nesse salmo, nessas aplicações, esse salmo se torna então indispensável para meditarmos nele sempre. Uma ovelha, já que o salmo fala da ovelha, a ovelha tem bem menos capacidade de audição e olfato do que outros animais. Há animais que eles erguem a cabeça, no caso do cão, o cachorro, tem o cachorro, o mateiro, que ele vai pelo mato para pegar a sua presa, e tem o cachorro, o venteiro, que ele vai pelo vento, e ele tem um olfato muito aguçado, e ele percebe que tem uma presa a uma certa distância, e ele vai cheirando, digamos assim, aspirando o cheiro daquela presa, e ele vai pegar a sua presa. Já tem o cão, que ele é o mateiro, esse que a polícia usa muito para
detectar drogas nas embalagens, nas mochilas, e eles vão ali, às vezes, como já vi, no ônibus. Eu estava viajando, e o ônibus parou, e a polícia chegou com o cachorro, falou: fica todo mundo quieto, que ele vai dar uma sondada. E ele foi lá de trás, e ele vinha cheirando. Então as mochilas estavam nos pés dos passageiros, e ele achou uma mochila suspeita, e ele parou, e a polícia veio, e tinha entorpecente naquela mochila. Então esses animais, eles têm um olfato muito aguçado, uma audição muito maior do que a nossa, e uma ovelha não tem. Uma ovelha, ela precisa de ajuda. Então, partindo desse princípio que nós somos comparados com uma ovelha, nós precisamos de ajuda. De quem? Do pastor. Se nós acharmos que nós somos fortes, que nós temos capacidade para nos virarmos sozinhos, nós vamos ser presa dos predadores. E o maior predador é o adversário. Nosso adversário, ele não tem compaixão de ninguém. Ele quer acabar com as ovelhas. O apóstolo Pedro, falando lá em 1 Pedro capítulo 5, ele fala para os presbíteros apacentar, os pastores apacentar as ovelhas. E aí, logo na frente, ele fala do adversário, ele fala: o inimigo, ele anda em derredor de nós, procurando alguém para devorar. Então ele fala da necessidade do pastoreio, e logo na frente ele fala do adversário, que ele anda querendo devorar. Então é uma figura do inimigo querendo devorar, digamos assim, as ovelhas, devorar as ovelhas. E o pastor, aqui descrito por Davi, ele era muito cuidadoso. Quando ele descreve ele como uma ovelha, no versículo número 5, ele fala daquilo que o Senhor prepara para ele: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Então, estava falando dos cuidados do Senhor para com ele. E segundo aqueles que entendem, aqueles que estudaram mais, eles dizem que os pastores, eles iam na frente para olhar o pasto, a pastagem, para ver se não tinha erva daninha na pastagem, para ele arrancar as ervas, para depois trazer o rebanho para aquele lugar. Outra coisa que o pastor ia na frente para ver é se tinha alguns buracos, aonde possivelmente moram cobras, serpentes, e eles despejavam o azeite na boca do buraco, onde tinha uma cobra. E então, quando a ovelha vinha para pastar ali, a cobra chegava e ela não conseguia subir, porque ele é um animal liso, e o óleo despejado na boca daquele buraco impedia que ela conseguisse subir. Ela chegava e escorregava. Então ela não mordia, ela não picava a venta, a parte da boca da ovelha. E no caso aqui também, o pastor despejava óleo na cabeça da ovelha, para a mosca não pousar, aqueles insetos que posam, às vezes uma ferida lá que ela adquiriu lá na cabeça, aí vem um mosquito, e ele posa, e ele coloca ali os seus ovos, e ali gera uma bicheira, nós falamos na linguagem especialmente mineira, ali forma então um ponto de doença da ovelha, e ela não consegue espantar um mosquito. Se você vê uma vaca, a vaca bate a orelha
e a vaca espanta o mosquito da região do olho e do ouvido. A vaca bate a orelha. A vaca, um boi, às vezes tem a cauda comprida, mas ela tem uma faixa na ponta da cauda, e ela usa de um lado para outro para espantar os mosquitos que posam lá numa ferida de um lado. A ovelha não tem isso. A ovelha tem muita lã, mas a cabeça da ovelha não tem muita lã, não tem muita proteção, e ela precisa de proteção para a cabeça. E nós, como ovelhas, nós precisamos de muita proteção para a nossa cabeça. O salmista fala no Salmo 119, como o jovem vai guardar puro o seu caminho, e ele responde no versículo logo a seguir, observando conforme a sua palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala que tudo que é honesto, puro, justo, verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então isso é uma proteção para a nossa cabeça, porque nós raciocinamos aqui, nós usamos a nossa cabeça para fazer um plano, e a cabeça é como se fosse o gerente do corpo, é aquilo que domina o corpo, é a nossa cabeça. Os nossos pensamentos nos levam para lá ou para cá, os nossos pensamentos nos levam ou para cima ou para baixo, os nossos pensamentos nos conduzem em caminho reto ou caminhos tortuosos. Então nós precisamos proteger a nossa cabeça com a palavra de Deus. O salmista falou lá no Salmo 119, guardo no coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Ele disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então nós precisamos usar a palavra de Deus para nos fortalecer todos os dias. Se nós deixarmos para nós nos fortalecermos espiritualmente só aqui na reunião, ouvindo a palavra de Deus só aqui, nós não vamos ter força no dia a dia. No período da pandemia, muitas igrejas sofreram muito, porque muitos irmãos e irmãs no mundo inteiro estavam alimentando da palavra de Deus só nas reuniões. Chegava em casa, já fechava a Bíblia e colocava a Bíblia lá, e não lia durante a semana. Então, a mente ficou desprotegida, e muitas igrejas no Brasil inteiro estão passando uma situação muito difícil. Por quê? Porque muitos dos irmãos e das irmãs, eles não têm o hábito de ler a palavra de Deus, não têm o costume de ler a palavra de Deus em casa, no dia a dia, na semana. Então é necessário que nós todos façamos um exercício muito grande, para nós lermos mais a Bíblia, para nós nos alimentarmos da palavra de Deus, porque assim nós seremos guiados, como disse o salmista, ele guia mansamente a águas tranquilas, ele refrigera a minha alma. Então isso mostra que a nossa alma precisa de ser refrigerada, precisa de um ventilador para a alma, e a palavra de Deus é esse refrescante que nós temos em casa, mas às vezes nós não valorizamos mais esse livro, e aí nós ficamos com a cabeça quente, e daqui por ali nós mostramos que nós estamos com a cabeça muito quente, e nós deixamos de ser uma ovelha mais sadia, porque nós não valorizamos as pastagens, as águas tranquilas, que nós temos aqui na palavra de Deus, para o nosso fortalecimento. A ovelha, se ela chegar e ela vê uma água muito agitada, ela está com sede, mas ela não tem coragem de entrar naquela água agitada. Talvez ela tenha medo de cair e se afogar, ou aquela lã pesada vai ficar encharcada, não sei. Eu vi um vídeo
de um grupo de ovelhas, um rebanho, chegando diante de uma água, de um córrego, e o pastor forçando para elas passarem, mas elas estavam sem o pelo, sem a lã, elas tinham sido, fugiu a palavra? Tosquiadas, elas tinham sido tosquiadas, então aí elas conseguiram pular. A partir do momento que uma pula, todas as outras pulam atrás, então elas pensam, se uma vai, eu vou com a outra. Por isso tem aquela expressão, uma ovelha vai com a outra. E às vezes acontece isso também, entre as ovelhas do Senhor. Às vezes uma ovelha se extravia, e aí a outra ovelha fala assim, aquela se extraviou, eu também vou. E vai então, uma ovelha vai com a outra. É uma linguagem bem acertada. Mas precisamos olhar para o pastor, não para as outras ovelhas. Precisamos das outras ovelhas, sim, precisamos para aquecer, nos aquecer, mas o nosso porto seguro é o Senhor, é Ele que nos faz deitar em pastos verdes, é Ele que nos guia mansamente a águas tranquilas, é Ele que refrigera a nossa alma, é Ele que nos protege nos vales. As ovelhas não têm noção, por isso que os pastores tinham que ir na frente, porque se uma ovelha chegar, e ela vê que tem uma trilha, ela não tem ideia se aquela trilha é uma trilha de um lobo, não tem ideia se aquela trilha, aquele caminho, é um ladrão de ovelha que fez aquele caminho, ficou lá embaixo, ou lá em cima, para quando a ovelha chegar, ele pegar a ovelha. Então os animais fazem trilhas, os lobos fazem as suas trilhas, os ladrões de ovelhas fazem as suas trilhas, e a ovelha não sabe se aquela trilha, se aquele caminho é do ladrão, ou se é do lobo. Então o pastor precisa ir na frente, e talvez fazer uma abertura, para a ovelha passar, e vigiar aquele caminho, se tem um ladrão de ovelha por ali por perto. Davi matou um urso, Davi matou um leão, porque ele estava muito atento. O pastor sempre está atento. A ovelha é que se desgarrou, a ovelha é que se desviou. No livro do profeta Isaías, no capítulo 53, o profeta diz que nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre o Senhor Jesus a consequência, o pagamento da nossa dívida caiu sobre o Senhor Jesus. Então, quando nós pensamos nisto, na nossa fraqueza, nós temos que pensar no nosso Senhor, no nosso pastor, por excelência. E quando a gente pensa no pastor por excelência, pensa naquele pastor que o Senhor Jesus falou em Lucas capítulo 5, ele foi lá onde estava a ovelha, e ele pegou a ovelha, ele carregou a ovelha, ele não saiu arrastando a ovelha, porque ele é um pastor cheio de amor. Ovelha, nas suas fraquezas, precisam ser carregadas. E naquela mesma passagem de Lucas capítulo 15, quando o filho pródigo caiu em si, não tinha mais dinheiro, não tinha comida, não tinha amigos, mas tinha um pai, e ele lembrou do pai. Ele falou: na casa do meu pai tem muito pão, e eu aqui morro de fome. E ele lembrou do pão, mas ele lembrou do pai. E ele falou: eu vou voltar, eu vou falar para o meu pai. Ele não falou assim: eu vou falar para o meu pai, eu quero pão. O texto diz assim que ele falou: eu vou voltar. Mas o texto nos diz que ele falou que ele ia confessar, porque ele sabia que tinha não só pão, mas tinha perdão, tinha amor. O pai era o pai cheio de amor. O pai mostrou o seu amor, apesar do filho não
não valorizaram o seu amor quando ele dividiu a herança. Ele dividiu a herança e disse: essa é sua. E disse: essa é sua. Dividiu entre os dois. Então isso mostra que o pai é um pai cheio de amor. Se ele fosse um pai rude, carrasco, ele diria: não vou fazer isso, não vou fazer. Mas ele fez. E quando então o Senhor Jesus descreve, certo homem tinha 2 filhos, e aí então aquele que se perdeu, aquele que morreu, aquele que gastou tudo, ele caiu em si e ele lembrou da casa do seu pai. E ele lembrou: meu pai é cheio de amor, meu pai ele é cheio de misericórdia, meu pai é cheio de compaixão, eu vou voltar. E ele volta então, e ele chega e ele começa a confessar para o seu pai: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então isso mostra que ele queria muito ser perdoado. A primeira necessidade que ele tinha, a maior necessidade que ele tinha era de perdão, não era de suprimentos. Quando o Senhor Jesus, no deserto, falou para a multidão, em Marcos capítulo 6, ele ensinou muitas coisas para a alma e para o espírito, e depois é que ele foi multiplicar os 5 pães e os 2 peixes. Então a necessidade maior que todos nós temos é que o nosso espírito e a nossa alma sejam alimentados, e depois o nosso corpo. O Senhor Jesus, naquela oração de Mateus capítulo 6, ele começa dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí ele fala: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Vem lá pelo 4º lugar. Então as maiores necessidades, elas são do espírito e da alma, e não do corpo. As religiões, as denominações, os pastores por aí, eles pregam o suprimento para o corpo. Vem para a nossa igreja. Se você vier para a nossa igreja, você vai ter emprego garantido, você vai ter casa, você vai ter bom salário, você vai ter um carro grande, você vai ter uma boa soma de dinheiro no banco. É assim que eles pregam. São ladrões, não são pastores. O Senhor Jesus falou: ladrão, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E de fato, o Senhor nosso Deus é abundante. Quando o Senhor Jesus multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixes, sobraram 12 cestos cheios, porque Ele é abundante, Ele não é escasso. No Senhor não tem escassez, só tem abundância, só tem abundância. O apóstolo Paulo, ele estava pregando, e ele falou lá em Efésios capítulo 3, ele faz muito mais, faz mais, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então é um Senhor abundante, e Davi fala dessa abundância aqui do pastor. Ele disse: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia me seguirão. Então ele está falando que Deus, ele é cheio de bondade. Esse pastor, ele é cheio de bondade. Esse pastor, ele é cheio de misericórdia. E graças a Deus tem os muitos exemplos na Bíblia. Lembra do apóstolo Pedro que disse que nem conhecia o Senhor Jesus. Não, eu não sei quem é. E depois que o Senhor ressuscitou, o Senhor foi lá onde Pedro estava tentando pescar. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O Senhor foi lá, João capítulo 21, eles não tinham pego nada. O Senhor foi lá, e o Senhor tinha para eles pão numa brasa, tinha comida para eles. E aqui nesse Salmo 23, ele termina exatamente assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão
todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, por longos dias. É um pastor cheio de amor, é um pastor cheio de misericórdia, e graças a Deus por isso. Se assim não fosse, Davi não teria sido perdoado. Lá no Salmo 51 ele confessa: eu fui gerado em pecado minha mãe me deu à luz. No Salmo, se não me engano, 32, ele fala que enquanto ele ficou calado, os seus ossos se envelheceram dentro dele, ele ficou velho por dentro, ele ficou doente, ele ficou machucado. E no Salmo, então, se não me engano, é o 32, vamos ver. Exatamente, Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio, ficou seco. Diz o versículo 5: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Agora no livro de Provérbios, no capítulo 28, Provérbios é o próximo livro, depois de Salmo é o Provérbios, capítulo número 28, diz o versículo 13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Que precioso esse versículo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E de fato, é assim que o Senhor tem nos tratado. Quantos de nós temos fraquejado contra Ele? Quantos de nós temos pecado contra Ele? Quantos de nós temos ofendido a sua santidade? Mas o Espírito Santo, que tem trabalhado em nós, nos levado a confessar, e nós então adquirimos o seu perdão, como aquele pródigo que voltou para casa arrependido e confessante, e ele teve não somente o perdão do seu pai, mas o pai falou assim para os empregados: trazei a melhor roupa. Dá para imaginar? O pai não falou: traga aquela roupa que já está usada, que está jogada em algum canto. Não, ele disse: trazer a melhor roupa. Então Deus tem sempre o melhor. Vamos matar aquele bezerro cevado, aquele bezerro que foi tratado, talvez ficou na sombra, para a carne ficar macia. Foi dado o alimento especial para aquele bezerro engordar, para quando meu filho voltar, nós temos uma carne especial para comer, para comemorar o seu retorno. Agora vocês tragam o anel para colocar no dedo dele, sandália para os seus pés. Então Deus sempre tem o melhor. Às vezes é nós que não conhecemos o melhor de Deus, porque nós não valorizamos, talvez, o melhor que Deus tem. O Senhor é meu pastor, disse Davi, nada me faltará. E ele termina exatamente dizendo: eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi não falou assim: o Senhor é o pastor do rebanho. Ele falou: ele é o meu pastor. Então Davi conhecia o Senhor Deus pessoalmente. Então esse conhecer pessoalmente é muito mais do que conhecer coletivamente. Tem muita gente que conhece a Deus coletivamente, mas tem muitos que conhecem pessoalmente. Esse conhecimento pessoal exige um exercício pessoal, exige uma devoção pessoal, exige uma dependência pessoal, para que possamos conhecer o pastor pessoalmente. Amém.
4.